Olá, Alinol de Vavink. Muito obrigado por ter aceitado a minha conversa. Aceitado conversar comigo. É um prazer, é um prazer. Obrigada Alina, pelo convite. eu imagino assim, nós estamos a viver um tempo terrível. Eu falo por mim, assim, isto para mim é inimaginável. Nunca pensei, sinceramente, que acontecesse isto algo como o que está a acontecer, e muita gente no mundo todo deve também sentir este tipo não sei bem dizer o que é, quase de estupefacção perante uma situação destas, mas quando penso em pessoas como a Alina, que têm uma outra relação com o país e com a comunidade ucraniana, neste caso em Portugal, imagino que esta última semana terá sido, sei lá, terrível, não sei. Infernal, digamos assim, para resumir numa palavra, tem sido infernal. Para todos, não só porque a comunidade tem familiares e tem amigos, assim como eu, na Ucrânia, mas mesmo por uma questão de humanidade, não é? Penso que é exatamente por causa disso que de certa forma, todo o mundo e os portugueses em particular estão, no geral, estão solidários com a dor que os ucranianos estão a viver neste momento, não é? Eu tenho nos últimos, acho que toda a gente, né? Nós lemos tudo, né? Falamos com quem conhecemos, recebemos informação de Sim. quem conhecemos. Eu tenho alguns amigos na Polónia, na Arménia, na República Checa, na Estónia, na Finlândia, e estou a falar destes porque estes estão lá muito próximo, né? E no caso da Polónia é impressionante o que está a acontecer nos últimos dias, que vemos na televisão, vemos nos mídias, e que alguns deles me contam também, em que estão centenas de milhares de pessoas a passar a fronteira todos os dias, e os polacos, por aquilo que eu sei, estão a ser incríveis, quer dizer, estão a ajudar as pessoas, estão a tentar encontrar soluções. Estão. Os romenos Na também, Roménia também, eu não tenho que falar sim, com sim, ninguém. muito. E de facto as pessoas estão a ser extremamente solidárias. Esses países em particular, porque eles sabem muito bem o que é viver sob o jugo comunista, não é? E sabem o que é que o seu povo e o seu próprio país sofreu nesses períodos e, portanto, são solidários porque sabem perfeitamente que, apesar de Putin não se afirmar como comunista oficialmente, mas tem, e ter uma política imperialista que para alguns é até de extrema-direita, no entanto, ele joga um pouco no xadrez a todos os níveis. E ainda está, ele é reflexo e produto da antiga União Soviética. E, enfim, esses países sabem bem o que é ter o jugo russo sobre as suas terras e as suas gentes. E, portanto, se já não fosse por uma questão humanitária, é também por identificação com o sofrimento deles a esse nível, a nível político. E essa é uma questão que até todos nós, acho que isto é humano. Eu tenho visto muito até essa questão, que às vezes que é, todos os dias no mundo todo acontecem coisas terríveis. Nós Claro. muitas vezes lemos as notícias e acabamos por, não é ficar indiferentes, porque acho que não ficamos indiferentes, mas parece-nos que não faz parte do nosso mundo. Neste caso é o nosso mundo, isto é para uns mais e para outros menos, mas é o nosso mundo. E isto também, os países, ao mesmo tempo que se mostram e são solidários, e estamos a ver situações de solidariedade incrível na Europa toda e não só, Verdade. e também eu penso no caso de português, tem uma comunidade ucraniana muito grande, se não me engano é uma das maiores da Europa, se não mesmo a maior. Não É sei pelo se. menos a segunda maior comunidade estrangeira em Portugal. Pronto, portanto temos uma boa relação com os ucranianos há muitos anos, os ucranianos têm uma boa relação com Portugal há muitos anos. Nós, enquanto país, podemos, e eu penso que estamos a fazê-lo, estamos a ajudar, e se calhar também podemos beneficiar bastante de pessoas que são qualificadas, que sentem que este país lhes pode dar oportunidades, e que nós precisamos, enquanto país, precisamos de gente jovem, precisamos de trabalhadores qualificados, e portanto isto pode ser ajudar e ser ajudado. Sim. Não temos tanto. Eu sei que há muitas pessoas que estão preocupadas já começam a ficar preocupadas com a possibilidade do problema do desemprego com estes refugiados vindo para cá. Tenho ouvido em alguns circuitos esta preocupação, já começam a pensar nisso.
Mas há aqui um outro fator, é que, por exemplo, no interior de Portugal, as zonas que estão desertificadas e que não estão movimentadas, digamos assim, mesmo a nível económico, e talvez de certa forma, este êxodo pode ajudar e beneficiar Portugal exatamente nestas zonas que não estão desenvolvidas porque os próprios portugueses não querem viver lá. E, portanto, pelo menos nestes próximos tempos em que a Ucrânia não só está em guerra, como sabe-se lá quando é que essa guerra vai acabar, ou até no período de reconstrução desse país, Portugal pode ter abrir as portas no sentido em que está a abrir e que está a ser extremamente solidário, portanto, não só ser humanitário, mas também ter algum benefício com as pessoas que, em sua grande parte, são pessoas qualificadas, têm curso superior. Aliás, como já tínhamos visto na primeira vaga de ucranianos, de imigrantes ucranianos que estiveram em Portugal e que não se importavam de trabalhar em profissões que não eram aquelas que eles estavam, tinham estudado e que tinham se preparado na sua vida, mas não se importaram de fazer coisas diferentes que aos olhos de muita gente é até de certa forma desprestigiante e com salários muito abaixo do que eles estavam habituados no sentido de profissão, mas não se importaram de o fazer porque estavam, enfim, nas condições que normalmente os imigrantes estão. Eu penso, esta é a minha sensação neste momento, por aquilo que não sei se é verdade ou não, mas acredito que seja. Ou seja, eu acho que há, apesar de tudo, uma situação bastante diferente de hoje para esse tempo. Isto é, hoje, completamente. Sim, 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 até sim. nas empresas portuguesas, ou seja, eu tenho falado com muitas associações empresariais que estão, muitas delas já algumas diretos com o contacto com o governo, outras a discutir internamente de que forma é que podem ajudar a fazer com que as pessoas cheguem às suas associadas, às empresas, e há muitas Sim. empresas, não é só no interior, mas no país todo, que hoje têm uma falta de mão de obra, e já não é uma mão de obra desqualificada, é uma mão de obra qualificada, e há uma falta de mão de obra muito grande, ou seja, as empresas estão disponíveis para empregar pessoas porque precisam delas, portanto, além da questão da sociedade, precisam das pessoas. Portanto, eu acredito que vai acontecer não só em Portugal, mas até noutros países, em que será hoje mais fácil receber essas pessoas sem que isso cause qualquer tipo de problema a outras pessoas, não é? Ou seja, não vão fazer trabalhos que outros não querem, vão fazer trabalhos que são necessários, não há pessoas para fazerem esses trabalhos. Sim, 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 há essa componente também, eu concordo. Eu penso que em alguns casos isso se irá passar. É possível, sim. E é engraçado que ainda hoje mesmo um amigo da Arménia me disse que em vários países ali ao lado, e portanto ele falou no caso da Polónia, da Finlândia, da Estónia, e da Lituânia, Sim, da Estónia, sim. que estão neste momento a criar programas organizados de recepção de trabalhadores para as empresas desses países. E portanto o que é bom, ou seja, é bom porque é bom para todos, não é? É bom para os ucranianos, é Sim, bom para claro. os países, não é? Claro, e no fundo, quer dizer, é também uma maneira de agilizar isto que é de facto um êxodo, não é? As pessoas se viram obrigadas, literalmente, da noite para o dia, em pegar uma mala e ir embora. Porque foram invadidas, viram o seu território invadido e tiveram que ir embora. Mas não podemos esquecer que não são famílias inteiras, no sentido em que grande parte delas tem só a mãe e as crianças, ou os mais velhos e as crianças, por causa da lei marcial, não é? Pois. A maior parte dos homens, maridos, filhos, que pura e simplesmente estão retirados da sua família porque têm que lutar pela sua terra e pela sua independência. Pois, essa é uma questão importante, porque as famílias estão a ser separadas e é algo que nós estamos a assistir todos os dias. Sim, é como se tirassem um pedaço de nós, não é? No fundo, uma família, há um elemento que é pura e simplesmente retirado, e como é que esta família se constrói, se reconstrói, como é que ela vai para outro país, para outra língua que não seja a dela,
e vai ter que sobreviver e vai ter que trabalhar de forma, no fundo, na base da esperança, não é? E essa é uma questão. Uma coisa é quando, e eu falo isto no geral, não é só nos refugiados ucranianos, mas em outros, os sírios, os afegãos, claro que tem uma outra componente, é uma outra cultura, é uma outra religião, mas a base é a mesma. Uma pessoa que se vê forçada a sair da sua casa, da sua vida estável, enfim, do seu país, para ir para um desconhecido, para ir para uma cultura, um país, uma língua, uma religião, uma forma de estar completamente distinta, em alguns casos, e sem saber naquilo que vai dar. Porque uma coisa é nós sairmos do nosso país porque queremos emigrar, porque queremos melhorar de vida ou ter uma vida diferente, ou não estamos agradados com a nossa situação e queremos de facto melhorar ou seguir um outro percurso em outro país, mas por escolha própria. Outra coisa é ser obrigado a fazê-lo, não é? Como é que é o dia a dia desta pessoa ou destas pessoas, destas famílias que acabam por ficar desestruturadas? Como é que elas vão conseguir no dia a seguir voltar a caminhar e com que esperança, com a esperança de que a guerra um dia vai acabar, com a esperança de que um dia vão voltar para os seus maridos e filhos, quer dizer, é também doloroso o próprio cotidiano, não é verdade? Olha, isto é até na essência destas conversas que eu tenho tido aqui, portanto, é que estamos a ter aqui, que tem como nome de Pés Libertados e, portanto, a esperança na liberdade. Sim. Sim. Nós que vivemos num mundo rico, porque nós vivemos num mundo rico, num mundo ocidental, e muitas vezes falamos na liberdade enquanto algo abstrato, mas nestas situações vemos a liberdade é o princípio de tudo, ou seja, quando é retirada a liberdade é retirado tudo e, portanto, e nós não lutamos, isto é a minha opinião, não lutamos, quando estamos bem, não lutamos suficientemente pela nossa liberdade. Não, porque é um dado adquirido, de certa forma, nós estamos completamente convencidos que a liberdade é um dado adquirido, que é um direito e um bem que é imutável, e às vezes não nos apercebemos que, em alguns casos, estas liberdades estão a ser retiradas, como, por exemplo, liberdade de expressão, e vamos deixando até que um dia, quando acordarmos, essas liberdades, afinal de contas, já lá não estão, ou então estão camufladas em outras coisas. E nunca, e isto o caso da Ucrânia, é paradigmático no sentido em que eles sempre sentiram a ameaça do avanço russo, não é de agora. Aliás, e peço desculpa de estar a focar ainda nesta questão, mas eu acho que é importante. Há pessoas que condenam o pedido da Ucrânia para pertencer à NATO e para pertencer à União Europeia, como quem diz, então estás a provocar o teu vizinho? E até, de certa forma, culpam os ucranianos pela guerra, no sentido, estavas mesmo a pedi-las, então se tu queres pertencer à NATO, sabes que a Rússia não quer e forças a barra, é óbvio que ele ia invadir. Isto é uma subversão total, não só de valores, mas é também a demonstração da profunda ignorância que as pessoas têm relativamente à vivência daqueles dois países. A Ucrânia, há 300 anos, que está habituada, relativamente 300 anos, que está habituada a invasões russas. Mas antes da Rússia invadir, já estava habituada a outras invasões de outros povos. Portanto, não é novo. No entanto, nos últimos 2, 3 séculos, o jugo da Rússia e o interesse da Rússia no espaço ucraniano, principalmente devido às suas riquezas materiais,
é uma realidade constante. Por isso é que a Ucrânia pediu para aderir à NATO, para ter a garantia que não vai ser atacada. É por uma questão de defesa, não é para a Ucrânia achar que vai atacar a Rússia. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Aliás, quando nós vemos nitidamente que os ucranianos têm um arsenal muito inferior militar à Rússia e estão numa guerra desleal de uma proporção de 1 para 5 ou de 1 para, a nível mano a mano, ou de 1 para 15 a nível material. Era apenas para garantir que não ia ser invadida, como acabou por ser. E por isso é que este pedido já é feito há muitos anos. Tem a ver com isto, porque sabiam que mais cedo ou mais tarde o seu território ia ser invadido, como foi em 2014. Aliás, eu nem vou falar no caso da Geórgia ou da Chechênia, não é? Portanto, a Ucrânia já sabia que mais cedo ou mais tarde isto ia acabar por acontecer, porque é o habitual nos últimos séculos. E o facto das pessoas dizerem que ela, no fundo, estava a pedi-las é de uma irresponsabilidade e desconhecimento total da questão. Eu penso que a maior parte das pessoas não diz isso, ou seja, não acredita nisso, apesar de haver quem o diga, e é engraçado, ou seja, não é engraçado, não tem piada nenhuma. A história do mundo repete-se, ou seja, nós acabamos todos por ignorar aquilo que são as ameaças potenciais e a realpolitik, ou seja, a relação, a forma como a Alemanha se tornou dependente até do gás russo, como nós fomos aceitando um conjunto de coisas, mesmo até em Portugal, em relação às infraestruturas, que temos vindo a vender infraestruturas à China, portanto, sem pensarmos muito bem no que é que isso pode significar. E esta questão acho que também tem muito a ver com aquilo que dizia há bocadinho, ou seja, nós vivemos uns tempos estranhos em que parece que não há debate, mas sim discussão, em que as pessoas não refletem sobre aquilo que se passa, mas discutem opiniões e entram em guerras de eu tenho razão ou tu tens razão, e portanto nunca se debate o que está por trás, e portanto não se aprende, estamos todos acantonados cada vez mais nas nossas razões, e não no debate que leva à reflexão, à discussão, e muitas vezes ao chegar à conclusão que é preciso fazer algo para mudar a nossa vida. Não, sem sombra de dúvida, era aquilo que nós estávamos a dizer há pouco, pensamos que há certas coisas que já estão garantidas e não discutimos no fundo e a fundo a consequência das nossas opções. Vemos muita coisa a muito curto prazo, e o facto de estarmos a falar aqui da questão de vendermos muitas das nossas infraestruturas e elementos fundamentais económicos à China, foi para vermos a consequência primeira, que era obviamente recebermos dinheiro, mas não percebemos o alcance disto a médio e longo prazo, no que é que isto nos poderá acarretar no futuro, e pode não ser benéfico. Ou seja, beneficiamos de dinheiro vivo num determinado momento, mas este preço vai ser muito alto para pagar no futuro. Normalmente, até aquela expressão portuguesa, não há almoços grátis, não é? E muitas vezes, além de não ser grátis, muitas vezes são demasiado custosos. Se não for só uma questão de não ser grátis, não vem muito mal ao mundo. Lina, uma coisa que a mim, eu também tenho amigos russos, e alguns deles que neste momento estão numa situação altamente complicada, porque são contra aquilo que está a acontecer. A vida deles também mudou de um dia para o outro. Estamos a falar de pessoas que viajavam pelo mundo livremente e, portanto, faziam negócios com toda a gente em qualquer parte do mundo, e que a vida deles, eu imagino o que é que vai ser o futuro deles, ou seja, um russo a viajar vai ser, provavelmente nos próximos anos, mal visto pela maior parte das pessoas. Vai ter, se calhar, gente até não só insultá-los, como atacá-los também. Sim, mas isso nós já estamos a ver a passar-se, não é? Eu, por exemplo, tenho uma amiga que é russa, aliás, tenho várias amigas russas, mas tenho uma particularmente que ainda no outro dia se queixava a dizer: eu estou a ser vilpediada, estou a ser atacada verbalmente por ser russa, pura e simplesmente por ser russa. Isto não faz, ela nem sequer é uma oligarca, não é? Portanto,
é surreal quando estas coisas estão a passar, as pessoas estão a extrapolar o seu ódio a Putin ou à questão da guerra e estão a culpabilizar o povo russo, que não tem culpa nenhuma, ou até a própria cultura russa. Há aqui uma espécie de caça às bruxas completamente inigualável, quer dizer, de uma forma tão rápida, fazer-se isto é indizível. De qualquer forma, eu tenho receio que acabe por acontecer com os russos o que aconteceu também com os alemães. Tem tudo de pós-Segunda Guerra Mundial e até hoje as pessoas, de certa forma, culpabilizam os alemães por não terem parado Hitler. Muitos diziam eu estava só a cumprir ordens, outros diziam eu não sabia do que é que se passava, e ainda outros que diziam se eu não cumprisse eu iria morrer ou ia ser fuzilado ou a minha família. Tenho receio que, de certa forma, algumas pessoas no mundo acabem, e nós sabemos que estes comportamentos se tornam bolas de neve, vão aumentando, acabem por culpabilizar os russos por não ter havido nenhuma elite, não ter havido ninguém que tivesse parado este homem. E que não pare este homem. E vai ser um preço muito alto que o povo russo e a própria cultura russa terão que pagar nos próximos anos. Infelizmente, e nós vemos isso na história, mas o ser humano não adianta o que foi na história. Aconteceu com os japoneses também que viviam nos Estados Unidos, depois para lá, que foram, foram e até pessoas que estavam integradas na comunidade, na sociedade americana, mas passaram a ser maltratadas porque, entretanto, os japoneses passaram a ser inimigos dos americanos na Segunda Guerra Mundial. E nós temos esta dificuldade em separar o que são decisões dos líderes e às vezes de alguns dos governos e das políticas. E das políticas, claro. das megalomanias muitas vezes de algumas pessoas, daquilo que são as pessoas do que é o povo e que muitos deles estão contra. Alguns estarão a favor, mas muitos estão contra. Então, se há pessoas em Portugal que estão a favor, quanto mais os russos que tiveram lavagem cerebral, não é? E que têm propaganda pró-Putin e pró este sentido de império. Portanto, é natural, não desejável, mas é lógico que há pessoas que estarão ao lado destas políticas imperialistas, no pior sentido do termo, que Putin está, no fundo, a desenvolver. Mas eu julgo, é pelo menos a impressão que tenho e o feedback que tenho tido até de amigos ucranianos que têm, obviamente, familiares russos e que também têm amigos russos, a impressão que tenho é que a maioria da população é contra, porque a população e no fundo, por esta vida democrática que nós somos obrigados a defender, de certa forma, eles têm a compreensão das más atitudes que a Rússia teve ao longo dos anos relativamente ao período soviético. E enquanto que há uma outra parte da população ainda muito saudosista da antiga União Soviética, que foi criada também nesta mentalidade e que ainda pensa em reviver um pouco a questão do império, da grande mãe Rússia, talvez esses sejam a favor das políticas de Putin, mas eu julgo que a maior parte da população é contra. No entanto, nem toda ela tem coragem de se manifestar. Nós vemos isso. Eu estou aqui até a pensar para mim assim, esta nossa conversa que tinha sido combinada muito antes disto acontecer, teria sido completamente diferente do que está a ser, ou seja, a realidade e aquilo que nos afeta no momento
obviamente torna-se central na nossa vida, de todos, e portanto acabamos por discutir. E é-nos difícil até abstrairmos, muitas vezes, do dia-a-dia, mas tentando um bocadinho dessa abstração, que é difícil, quando se olharmos para além disto, ou seja, como é que nós, enquanto país, neste caso Portugal, como é que nós conseguimos até aprender com isto que não acontece hoje, já aconteceu tantas vezes na história e parece que nós nunca aprendemos. Como é que nós Nós nunca aprendemos, Ricardo, nós nunca aprendemos. Se nós aprendêssemos com a história, não estaríamos a viver neste momento, este período que vai ter impacto, isto já está a ter impacto a nível mundial. Nós não aprendemos nada com a história, infelizmente. Deveríamos aprender, mas não aprendemos. Temos é que nos adaptar e reaprender a viver, no fundo, com as realidades que se modificaram. O ser humano tem essa capacidade, de facto, e claro, tudo isto movido à base da esperança. É verdade que nós estamos geograficamente afastados deste foco de guerra, mas ela inevitavelmente vai ter impacto nas nossas vidas. Aliás, já começou a ter a nível económico e não é só a nível do gasóleo ou da gasolina, portanto, dos combustíveis. Cada vez mais nós vamos ver esse impacto como se fosse um efeito dominó em toda a nossa vida económica, sim, mas não só. A partir daí, a todos os outros níveis. E não vai ser fácil. Agora, e para terminar, assim, nós quando olhamos para isto, realmente o mundo às vezes tem momentos estranhos. Estávamos a sair de 2 anos do Covid e, portanto, que teve todo o impacto que teve na vida de toda a gente. E estou a falar, no caso português, que é um país muito frágil e, portanto, em que estas coisas têm sempre muitas consequências no imediato e no futuro. Agora entramos numa outra situação, com tudo isto que vai acontecer, economicamente vai ser terrível, portanto, a inflação, o aumento das matérias-primas, os problemas ao nível de exportações de muitas empresas, etc, etc. E, portanto, nós vamos pagar, isto seguramente vamos pagá-lo caro. E, Aline, como é que nós olhamos para o futuro e olhamos com esperança? Como é que nós conseguimos olhar com esperança? E conseguimos? Olha, Ricardo, porque independentemente das nossas sensações relativamente aos problemas, sejam os problemas do foro pessoal e íntimo, seja numa estrutura mais alargada, que é reflexo ou de uma pandemia ou de uma guerra, o que é certo é que nós temos que ter confiança de que o sol vai nascer todos os dias, não é? E com ele a esperança. E como disse há pouco, o ser humano tem esta capacidade de se adaptar. No fundo, aliás, o próprio Darwin dizia que não é o mais forte ou o mais inteligente que sobrevive, é aquele que tem a capacidade de se adaptar à mudança, não é? E é isso, nós temos que nos adaptar e é isso que nos vai fazer sobreviver às problemáticas e claro, a esta nova vida que apareceu, porque infelizmente a pandemia não acabou, as pessoas não têm falado no Covid e em todas estas dinâmicas que eram o nosso cotidiano de há 2 anos, mas o que é certo é que infelizmente a pandemia não acabou e já começou uma guerra. Aliás, esta guerra também começa um pouco porque todo o Ocidente estava muito fragilizado neste período pandémico, não é? Não há coincidências nisto tudo. Não sei como é que vai ser o futuro, mas sei que nós temos que pegar nas nossas armas, um pouco à semelhança do que os ucranianos estão a fazer, pegar nas nossas armas, mesmo que sejam, enfim, hipotéticas, e ir à luta. E é como alguém dizia assim, não temos opção que não seja ser otimistas e, portanto, não há outro caminho. Eu também acredito que vale a pena ter esperança no futuro
E aquilo que eu desejo, como acho que todos desejamos, é que daqui a um ano possamos ter uma conversa que não tenha nada a ver com esta e que seja uma conversa em que está toda a gente melhor, sim. os Nós quase que ucranianos e os temos brasileiros. saudades de conversar só sobre o Covid, não É é? verdade. Bom, É mas olha, verdade. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada por esta conversa, por este convite e Slava Ukraini! Obrigado, Ana, obrigado, foi um gosto.